Bem, bom dia, eu sou o professor Walter, esse é o vídeo falando sobre determinantes. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a definição, cálculo de determinante de ordem um, 2, 3, cofatores, matriz triangular e propriedades determinantes. Então, se uma matriz for quadrada de ordem um, o determinante vai ser o próprio elemento. Se uma matriz for quadrada de ordem 2, aí você vai usar a regra principal, a regra básica, que é o seguinte: produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. No caso aqui, essa matriz genérica diagonal principal é o A11 e o A12, então você vai multiplicar eles aqui, menos o produto da secundária, que seria o A21 e o A12. Quando você fizer esses dois produtos subtrair, aí você vai ter a principal menos a secundária, que é o determinante. Por exemplo, a matriz 1, 2, menos 3 e 4. O produto da principal dá 4 e o produto da secundária dá menos 6. Como o produto da secundária dá negativo, então vai ser principal menos a secundária, vai ficar menos com menos mais, aí vai ficar mais 6, 4 mais 6, 10. Determinante de ordem 3, que a gente chama de teorema de Sarrus ou regra de Sarrus também, como é visto nos livros de ensino médio. Se uma matriz for de ordem 3, aí você vai fazer o seguinte, o cálculo determinante dela. Aqui está a expressão, mas eu vou ler o texto aqui. Você vai repetir as duas primeiras colunas e em seguida você vai fazer o somatório da soma, né, o somatório do produto das diagonais principais ou da diagonal principal e das suas paralelas, é uma outra forma de falar. Menos o somatório do produto da secundária e suas paralelas. Por exemplo, aqui a principal é 1, o A1, o A22, o A33, vai me explicar. Aí você vai pegar aqui o A12, o A23 com o A31, porque ele quando ficar repetido vai ficar aqui. Na sequência, o A13, o A21 e o A32. Aí vai somar esses aqui. Aí menos as secundárias, que é o A31, A22 e A13. Aí a outra secundária é o A11, A32 e o A23. E a outra secundária é o A21, A12 e A33. Quando você fizer todas essas continhas, você vai encontrar o determinante. Melhor fazer um exemplo aqui para vocês. Então tá aqui um exemplo de determinante de ordem 3. Primeira coisa, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Estou só repetindo. A segunda coluna aqui, ó, 5, 2 e 10. E aí, quando eu for calcular os determinantes, no caso, eu vou pegar aqui quem? Eu vou pegar o 1, o 2 e o 7, que vai dar o 14. O 5, o 4 e o 1, que vai dar 20. E o 3, 3 e o 10, que vai dar 90. Aí, isso aqui eu vou somar e vai dar 124. Aí, eu vou pegar o 1, o 2 e o 3, a secundária, que dá 6, o produto. O 10, o 4 e o 1 dá 40. E o 7, 3 e o 5, 7 vezes 3, 21, vezes 5, 105. Quando eu somar esse secundário e as suas paralelas aqui, eu vou encontrar o 151. Então, principal menos a secundária, você vai encontrar o 124 menos 121 dá 27 negativo. Agora vamos falar da regra do cofator. Primeiro você tem que entender o que é o menor. O menor que a gente conhece, inclusive não é muito comum essa expressão no ensino médio, é o seguinte: você pega um elemento da matriz e elimina os elementos que estão na mesma linha, na mesma coluna dele. Então, vou acelerar um pouquinho aqui a definição matemática, você vai entender. Por exemplo, quem seria o menor do A23? O A23 aqui é o 6, que está na segunda linha e terceira coluna. É o A23. O menor correspondente dele é você eliminar a linha e a coluna que ele pertence. Então, quando você fizer isso, vai sobrar quem? Vai sobrar o 1, o 2, o 7 e o 8. Então, de modo prático, para entender, o menor é o que sobra, eliminando a linha e a coluna daquele elemento da matriz. Vários livros nem comentam essa expressão. Quem é o cofator? Bem, o cofator, que a gente usa uma letra maiúscula para representar aqui o AJ, é menos 1 elevado a I mais J, correspondente àquele elemento, né, que é o cofator, vezes determinante do menor. Ou, como eu coloquei aqui para ficar mais claro, né, o determinante da sobra. Por exemplo, quem vai ser o cofator do A23? O cofator desses 6 aqui? Vai ser menos 1 elevado a 2 mais 3, que são os índices dele. Então, menos 1 elevado a 5 dá menos 1, já coloquei até o resultado aqui. E o determinante da sobra, eliminando a linha e a coluna dele. Quando você eliminar a linha e a coluna do 6, vai sobrar 1, 2, 7 e 8. Então, o determinante aqui vai ficar 8 menos 14, fazendo o produto da principal menos secundária. 8 menos 14 dá menos 6. Então, nesse caso aqui, ficou menos 1 e aqui dá menos 6. Como aqui dá menos 6, vai ficar menos 1 vezes menos 6, você vai encontrar que o resultado ficou positivo, menos mais 6. Essa expressão do cofator ela é muito importante porque você pode calcular qualquer determinante, qualquer matriz, utilizando a ideia do cofator. Como? Até coloquei aqui, calculando determinantes de qualquer ordem. Né? É o seguinte, para você calcular o determinante, você multiplica
é o somatório do produto dos elementos vezes os seus respectivos cofatores. É isso. De forma resumida, é isso. Então, por exemplo, se você escolhe a linha 1, a primeira linha, se você escolher a primeira linha, vai ser todos os elementos que estão na linha 1. Quem são os elementos que estão na linha 1? É o A1, o A12, o A13, o A14, até o A1N, né? Vezes os seus respectivos cofatores. Então, vezes o cofator A1, cofator do A12, até o cofator do último elemento daquela primeira linha. Então, no caso aqui, quando eu fizer esse somatório desses produtos, dos elementos, vezes os seus respectivos cofatores, eu vou encontrar o determinante da matriz. Uma outra coisa bem interessante aqui é quando você vai escolher essa linha, tentar escolher de modo que os torne os cálculos mais fáceis, que facilite os cálculos. Para isso, é importante você sempre lembrar de escolher, observar se naquela matriz, naquele determinante, vai ter zero. Quanto mais zeros, né, elementos nulos, melhor. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Então, no caso aqui, ó, você teria calcular um determinante dessa matriz. Eu não vou calcular aqui, mas eu vou deixar a expressão. Seria mais interessante você pegar um que tem 2 zeros. Então, aqui a gente tem várias linhas que tem 1 zero, mas a gente tem a terceira linha com 2 zeros, né? A linha do 3, 2, 0, 0, ou então a terceira coluna. Então, eu vou pegar aqui como se fosse a terceira linha, né? Usando a terceira linha para calcular o determinante. Seria quem? O determinante aqui dessa matriz A seria... Quem são os elementos da terceira linha? Seria o A31 vezes o cofator dele. Só me permitam escrever aqui um pouco mais rápido, aqui, sem usar os índices na baixa, né? O A31, aí somado com o A32, lembrando que eu não estou colocando aqui os índices embaixo, vezes o cofator A32, aí o mais o A33, né, que seria esse zero aqui, ó, o A33, tá bom? Vezes o cofator correspondente dele, o A33, aí mais o A34, vezes o cofator A34. Pois bem, eu não vou colocar esses índices agora, que dá um pouco de trabalho. Então, quando você fizer essas continhas, o que é que vai facilitar? Porque esse daqui já é zero. Como ele é igual a zero, que é o A33, e o A34 também é zero, você vai eliminar essas duas expressões. Essas duas expressões vão estar zero. Vai ficar zero mais zero. E aí você vai ter que fazer dois cálculos. Vai ter que calcular, no caso, o 3 vezes o cofator do A31, que é esse aqui, o 3 aqui, e o 2, né, que é o A32, vezes o cofator dele. Aí eu faço aqui no outro vídeo. Bem, que é uma matriz triangular. Uma matriz é dita triangular quando ela vai ter, no caso, todos os elementos iguais a zero, ou se o i for maior do que o j, por exemplo, aqui onde já está aqui, né, que é o A21, o A31 e o A32, até o AM1, AM2, né? Ou se eles forem, o I for menor do que o J. No caso, basta ter um lado triangular que já resolve. Como assim? Todos os elementos que estão acima ou abaixo da diagonal principal igual a zero, ela vai ser chamada triangular. E qual é a característica especial disso? É que se uma matriz é triangular, o seu determinante é igual ao produto da diagonal principal. Então, isso facilita bastante. Quando você identificar uma matriz triangular, você apenas multiplica a diagonal principal. Outras propriedades aqui mais específicas, né? Primeiro, o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz original. Isso é muito fácil de perceber. Você pode fazer uma rotação. Se você pegar uma matriz 2 por 2, você percebe isso nitidamente aqui. Vou pegar aqui um exemplo aqui. Então, por exemplo, aqui, eu pegar essa matriz aqui. Volta lá para a parte aqui de transposta. Quando você fizer a transposição, o que você transforma aqui ali em coluna. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, quem seria a matriz transposta dessa matriz A aqui? Quem seria a transposta dela aqui? Eu vou chamar de AT aqui. Depois eu coloco o Tzinho em cima. Essa linha A1 e A12 vai virar a coluna. Então, aqui vai ficar o A12, certo? Ficou um A12. E essa linha A21 e A22 vai também virar uma coluna. Então, aqui vai virar o A21 e o A22. Ó, repetindo. A1, A12, a primeira linha virou a primeira coluna e a segunda linha virou a segunda coluna. Quando você fizer o produto da diagonal aqui, vai dar A11 vezes A22, ou seja, a mesma diagonal principal. E quando você fizer o produto da secundária, a mesma coisa. Então, vai dar o mesmo resultado. Na sequência, outra característica muito especial que muitos alunos confundem aqui.
Quando você troca duas linhas ou colunas de uma matriz, acontece que você troca o sinal do determinante. Isso é muito interessante, tem que lembrar disso. Se você fizer uma permuta de duas filas, que a gente pode usar a palavra filas para linha ou coluna, você troca o sinal do determinante original. Se a matriz tiver um determinante 10 e você trocar duas linhas ou duas colunas, só uma troca, aí vai ficar menos 10. Outra característica bem especial, se você tiver duas linhas ou colunas iguais, o determinante é nulo, igual a zero, isso é facilmente percebido também nos cálculos. Se você tiver uma linha ou uma coluna toda nula, né, toda igual a zero, o determinante vai dar zero também. No caso do determinante de ordem 3, é bem nítido isso, né? Porque se você pegar uma determinante de ordem 3 e for fazer sarrir, né? For fazer o produto aqui da diagonal principal e secundária, por exemplo, se essa primeira coluna fosse zero, você ia colocar tudo zero aqui. Com qualquer diagonal que você traçasse, você ia encontrar um zero naquele produto. Então, zero vezes qualquer coisa dá zero, então o determinante ia ficar zero. Bem, vou repetir. Matriz transposta, determinante da transposta é igual ao determinante da original. Troca de duas linhas, duas filas, você vai trocar o sinal do determinante. Se tem duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante dá zero. E se você tem uma fila toda nula, o determinante é zero também. Multiplicação de uma linha ou de uma fila por uma constante. O que acontece? Se você pega um número e multiplica por uma matriz, você multiplica todos os elementos, ok? Já foi visto em outro vídeo. Mas se você pega um número e multiplica por um determinante, esse número só vai alterar uma única linha ou coluna. No caso aqui, foi feito um pouco como se fosse trás para frente. Eu vou pegar esse número 2 e vou multiplicar por esse determinante aqui. Então, vou escolher aqui a primeira linha, ou desculpa, a primeira coluna. Então, vai ficar 2, 6 e 4, que foi o que aconteceu aqui. Então, no caso aqui, esse exemplo aqui, o que ele mostra é que você pode tirar produtos de dentro, né? Fatores comuns, vamos dizer assim. Então, como a primeira linha toda é par, toda é múltiplo de 2, você pode tirar os 2 de dentro do determinante, aí sobraria 1, 3 e 4. Na sequência, você pode perceber que a segunda coluna é toda múltiplo de 3. Então, você tirando 3, vai ficar 1, 3 e 3, né? E na sequência, você pode perceber que, aí ficou 6 e ficou um determinante bem mais simples. A gente vê vários problemas também envolvendo isso quando não tem os valores numéricos, mas tem constantes, né? Tem como se fossem variáveis. Então, se você, por exemplo, pegar um K e jogar dentro desse determinante aqui, você pode colocar ele como se fosse multiplicando toda a primeira linha ou toda a primeira coluna. Você pode fazer isso exatamente. Lembrando que você tem que escolher apenas uma única fila, tá bom? É isso que a propriedade fala. Até eu coloquei como se fossem umas observações aqui. Ao multiplicar um determinante, podemos colocar em evidência o fator comum, né? Agora, uma característica especial. Se você tiver um valor, uma constante multiplicando por uma matriz toda, certo? Como é que aquela constante sai de dentro da matriz? Como é que ela sai de dentro do determinante? Ela sai como se fosse elevada à ordem da matriz. Por que isso? Porque, no caso, ela está multiplicando todos os elementos. Então, por exemplo, se ela for de ordem 3, ela está multiplicando as três filas. Então, ela vai sair, o K vai sair 3 vezes. Vai ficar 3 elevado ao valor do K elevado a 3. No caso aqui, eu vou colocar um exemplozinho aqui. Se a gente sabe que o determinante da matriz é 10, ele quer saber qual é o determinante de 3A. O que interessa é, quando você for tirar o 3 aqui, vai ficar 3 vezes det elevado a det de A, só que você tem que observar que é 3 elevado a 10. Só um minuto aqui para colocar a potência. 3 det A. 3 elevado a 10 vezes determinante de A. 3 elevado a 10 não, desculpa. 3 elevado a 2, que é a ordem da matriz aqui. E aí, no caso, vai ficar 3 elevado a 2, 3 elevado a 2, vezes o determinante da matriz A, que a gente sabe que é 10. Então, nesse caso aí, ficou 9 vezes 10, 90. Raciocínio análogo agora aqui, ó. Vamos lá, vou ver como é que eu vou fazer aqui. Opa, não quero usar a parte de equação que fica mais complicado. No caso aqui tem menos 1 vezes A, certo? Então, vai ficar menos 1 elevado a 2 vezes a determinante de A. Por que é elevado a 2? Porque a matriz é de ordem 2. Então, no caso, vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, vezes a determinante de A, que é 10. Então, ficou só o 10. Depois eu comento mais exemplos no vídeo 2. Pessoal, agora na parte aqui de filas proporcionais, eu vou deixar para o vídeo seguinte. Eu vou encerrar o vídeo. Obrigado aí para quem assistiu tudo.